Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira semana. Vocês viram muitos materiais, além dos próprios encontros, dos próprios vídeos comigo. E eu queria finalizar essa semana retomando alguns conceitos. Então, o vídeo de hoje é para a gente voltar um pouquinho e pensar novamente sobre aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente conversou ao longo dessa semana. A primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é que quando a gente está falando de gênero, nós estamos falando sobre uma categoria classificatória. Ou seja, no mundo social, no mundo que a gente vive, nós encontramos coisas e damos nomes a essas coisas e colocamos essas coisas em determinados lugares para que seja compreensível, para que o mundo seja compreensível. Quando nascemos, essas categorias classificatórias, inclusive a nossa linguagem como uma instituição, ela já está dada, ela já está colocada. Então, ela é anterior a nós. Como vocês viram na aula sobre a Simone de Beauvoir, quando ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, quer dizer que nós precisamos nos incorporar, nos adaptar a regras que vieram antes de nós. Então nós poderíamos ampliar isso também, não se nasce homem, torna-se homem, porque como vimos, também os comportamentos para o masculino, os sentimentos, os papéis e inclusive os desejos são atribuídos socioculturalmente para o feminino e para o masculino. E isso não quer dizer só falar de homens e falar de mulheres, no sentido corporal, no sentido da existência de pessoas, coisas, sentimentos, lugares, situações também são interpretados como muito mais próximos do feminino ou do masculino. E a nossa linguagem também é muito interessante para pensar essa questão, para pensar as relações de gênero. O segundo ponto, e aí eu vou entrar na linguagem, mas quero que vocês se lembrem então dessa questão da categoria classificatória, e a linguagem é uma das formas de classificar, porque ao nomear, ao dar um nome, ao falar uma palavra, ao escrever uma palavra, eu estou categorizando, eu estou dando uma ordem ao caos do mundo. Se eu falo que algo é uma árvore, ela de repente deixa de ser um objeto inanimado no nosso mundo e passa a ser uma árvore, passa a ser compreendida dentro de um espectro de conhecimento que nós temos sobre a árvore. E isso vai se complexificando se a gente fala que é uma árvore X, uma árvore Y, que dá flores de tal maneira, dá frutos de tal maneira, isso vai se complexificando. Da mesma forma, as relações de gênero. E elas se complexificam nas sociedades ocidentais, especialmente aqui na sociedade brasileira, como vamos aprofundar ao longo das próximas semanas, se complexifica também porque temos uma relação hierárquica. Como eu falei na primeira aula ou na segunda aula, e na primeira e na segunda aula, nós temos valores, poderes que também são distribuídos de acordo com o gênero, ou seja, de acordo com aquilo que a gente interpreta como mais próximo do masculino e mais próximo do feminino. No caso da sociedade brasileira, a gente ainda interpreta aquilo que é feminino como pior. Vocês podem até achar que não, mas eu queria dar alguns exemplos, como pior em alguns sentidos. A valorização do feminino e a valorização do masculino se dão por questões diferentes. E aí eu queria dar um exemplo para vocês dos xingamentos. Quando nós xingamos as mulheres, nós xingamos normalmente quando elas desviam ou quando a gente acha que pode falar sobre um desvio relacionado à sexualidade. O que que isso significa? Nós temos um valor do feminino e esse valor, esse status do feminino, ele está relacionado à maternidade e então ao cuidado e aos cuidados da casa, aos cuidados da vida doméstica e à pureza, certo? Quando a gente xinga as mulheres, nós estamos falando que elas não se adequam a esse local. Então a gente xinga essas mulheres de quê? Desculpem os palavrões. De vagabunda, e aí a vagabunda não é aquela mulher que não trabalha, a vagabunda é aquela mulher que se relaciona sexualmente de uma forma
considerada socialmente como inadequada, é a vadia, é a puta, são todos xingamentos referentes a uma vida sexual que seria considerada inadequada. Quando nós xingamos homens, nós também fazemos referência a esse grande espectro de gênero, às nossas classificações. Qual é o valor do masculino? Ainda é relacionado na sociedade brasileira ao trabalho e à provisão material. Então, boa parte dos xingamentos aos homens, direcionados aos homens, serão referentes ao momento em que eles deixam de cumprir esse papel. Então, um homem ruim é aquele homem preguiçoso, é aquele homem que não é trabalhador, é aquele homem que é vagabundo. E aí, o vagabundo, no caso do homem, tem a ver muito mais com a sua falta de vontade ou de desejo pelo trabalho, pela provisão familiar, do que em relação à sua sexualidade, ao exercício da sexualidade desse homem. E é interessante que quando nós xingamos homens, a maior parte das vezes nós também xingamos as mulheres em conjunto, ao mesmo tempo. A maior parte dos xingamentos dos homens, quando não se referem a essa questão da inserção no trabalho, são filho da puta, novamente, desculpem os xingamentos, corno, não é isso? E alguns outros xingamentos que se referem ao comportamento sexual de mulheres que impactariam no status do homem, ou seja, o status do masculino, ele é colocado em questão, não tem mais um status de dignidade, se as mulheres vinculadas a esses homens estiverem se comportando ou puderem ser acusadas de um comportamento que seja inadequado. Então, mesmo os xingamentos para os homens implicam num xingamento para mulheres. E olha só o quanto é interessante essa hierarquização, e aí o feminino um pouquinho mais embaixo, o feminino um pouco mais embaixo, e o masculino mais em cima, que quando nós queremos repreender alguns comportamentos masculinos que são considerados muito graves na nossa sociedade, como a violência sexual, o estupro, nós, ao falarmos que esse homem cometeu um estupro, a gente tem uma ânsia pela vingança, uma ânsia né, por uma ideia de justiça, mas é uma ideia de justiça mais vingativa, e a gente fala assim, se ele for preso, é bom porque ele vai virar mulherzinha na cadeia. O que que isso significa? Significa que o status feminino, ele é de tal modo, tão baixo, que a ideia de mulheres é que elas podem ser aviltadas sexualmente. São as mulheres que serão as passivas ou as possíveis, né? Mais do que passivas, as possíveis de sofrerem uma violência. Os homens na cadeia virarão mulherzinha, perderão o status de homem ao serem violentados sexualmente. Então, o que eu queria trazer para vocês é que essas relações de gênero, elas não são neutras. E é importante que a gente compreenda em cada sociedade como é que nós vamos alocando isso, ou seja, como vamos alocando o feminino e o masculino, os significados do feminino e do masculino, do ser mulher e do ser homem. E isso está muito relacionado à nossa organização social, à nossa cultura, muito menos do que associado a uma suposta natureza. Parece natural. Por que que parece natural? Porque é como nós nascemos. Nós nascemos e essas regras, elas estão colocadas e nós aprendemos essas regras com os nossos pais, com as nossas mães, com a escola, com a sociedade em geral, com as nossas amigas, os nossos amigos. Essas regras, elas são coletivamente legítimas. Então, não é um valor individual. Como eu falei, gênero não é uma questão individual, não é uma questão de escolha individual, como vocês podem ver nos slides quando vocês forem analisar. Nós sofremos sanções aqui, ó. Nós sofremos sanções quando a gente sai desses quadros, quando nós saímos daquilo que nos é ensinado. Então, se um homem é ensinado, se um menino é ensinado desde pequeno a se comportar de determinadas maneiras, se ele se comporta de maneira diferente, a fala primordial é vire homem. Logo, existe uma sanção, uma briga, uma recusa daquele comportamento que vai ser alocado, então, no outro aspecto, que seria o aspecto masculino.
vai ser alocado nesse outro aspecto que seria considerado o do feminino. Eu queria terminar essa aula fazendo uma provocação, contando uma história. Nós temos uma sociedade que a gente ainda pode chamar de patriarcal. E nós vamos discutir esses conceitos, o como o gênero se diferencia de patriarcado, o que significa falar de um patriarcado brasileiro. Mas eu queria falar um pouquinho de patriarcado ou do porquê pensamos em patriarcado a partir de um mito. É um mito que não é um mito brasileiro, não é um mito indígena, mas é um mito que nós usamos com muita frequência, inclusive nas nossas expressões cotidianas. É o mito do voto de Minerva. O que significa o voto de Minerva? É um voto de desempate. Mas de onde surgiu essa ideia de desempate? Minerva é a deusa romana equivalente a Atena, a deusa grega Atena. Essa história começa com o quê? O Agamenon, para ganhar a guerra de Troia, o grego, para ganhar a guerra de Troia, ele sacrifica a sua filha. Ao sacrificar a sua filha, ele causa um conflito familiar enorme. E a esposa dele, a Clitemnestra, ela decide, enfurecida, matar o Agamenon. E ela é incentivada pelo seu amante. O filho do Agamenon com a Clitemnestra, o Orestes, ele fica muito bravo com essa situação e ele mata a mãe e mata o amante. E ele sabia naquela época que o crime mais grave era o matricídio, ou seja, o assassinato da mãe. Com o assassinato da mãe, ele sabia que ele seria julgado pelas Eríneas, que eram os demônios da justiça naquele momento, que ele seria punido, não julgado. Ele seria punido pelas Eríneas. Ele pede então auxílio ao Apolo, ao deus Apolo. O deus Apolo, comovido, pede um julgamento e esse julgamento vai ser presidido, ele é considerado o primeiro julgamento da mitologia, o primeiro julgamento que a gente tem registro. Esse julgamento vai acontecer por 12 pessoas, 12 cidadãos atenienses, e aí lembrando que os cidadãos não eram as mulheres atenienses, eram os homens atenienses, e presidido pela Atena, que era considerada a deusa da sabedoria. O julgamento chega no empate. As pessoas consideram ele ou culpado ou inocente pela morte da mãe, pelo assassinato da mãe, e sobra a Atena fazer esse voto, que é o voto de desempate. A Atena vota a favor do Orestes. Ela vota a favor do Orestes ser inocente, e ele é inocentado e não vai ser punido pelas Eríneas. Por que a gente chama isso de dos principais pontos de início do patriarcado? É uma mudança de registro simbólico. Se naquele momento quem designava os julgamentos ou as punições eram as Eríneas, que eram colocadas no espectro do feminino, e o matricídio era considerado o pior crime da sociedade grega. Nesse momento, o matricídio passa a ser menos importante e o parricídio, ou seja, a morte do pai, o assassinato do pai, passa a ser primordial, passa a ser o principal. E aí a gente tem uma mudança simbólica de quem deve ser protegido primeiro, se é a mãe ou se é o pai. É claro que nos conflitos familiares, isso depois, ao longo da nossa história, como a gente vai conversar nas próximas semanas sobre a história do direito de mulheres e de homens, isso vai ter implicações muito interessantes, implicações para ao longo das sociedades e principalmente a sociedade brasileira hoje. Então, o matricídio deixa de ser o crime mais grave e o parricídio passa a ser o crime mais grave. E o voto de uma mulher, que é a Atena, esse voto de Minerva, esse voto da sabedoria, vai ser um voto de proteção
aos homens, de proteção a Orestes e de proteção ao Agamenon, que também tinha matado uma mulher, tinha sacrificado a sua filha. Eu quero deixar essa história aqui para vocês pensarem, pesquisarem, discutirem sobre o mito do voto de Minerva, para a gente conversar depois em outras ocasiões sobre essas ideias do matriarcado e essa passagem do matriarcado primitivo para o patriarcado e quais as influências no nosso pensamento isso tem. Gente, boa tarde, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado essa primeira semana. Tchau!